Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de história de hoje? Hoje nós vamos ver a unidade 7, a construção do Império Português na América. E o capítulo é o 7, o Nordeste Açucareiro. Isso tudo está nas páginas 122 a 134 do livro de história de vocês. Então, sobre o Nordeste Açucareiro, nós podemos dizer que o açúcar foi o principal produto do Brasil colonial, chamado naquela época de América Portuguesa. Então, quando vocês virem falar em América Portuguesa, lembrem-se que nós estamos falando do Brasil. Em torno da população açucareira, organizou-se toda uma rede de relações comerciais entre a América, Europa e África, que deixou duradouras marcas na economia, na estrutura fundiária e na cultura e na sociedade brasileiras. Então, vocês veem aí essas imagens ilustrativas. A primeira, em cima, são as ruínas do engenho de São Jorge dos Erasmos, em Santos, São Paulo. E aqui você vê a gravura holandesa do livro de Viagem ao Reino Brasileiro, representando o cultivo da cana-de-açúcar e de mandioca em um engenho de Pernambuco. Então, o açúcar, melhor investimento. Como assim? Em 1520, Portugal passava por dificuldades econômicas. Os lucros do comércio das especiarias com o Oriente já tinham diminuído bastante. Já que ainda não haviam encontrado ouro ou pedras preciosas nas terras americanas, o que o governo fez? Optou pelo cultivo da cana-de-açúcar voltado para a exportação. Aí os portugueses eles já dominavam essas técnicas de produção, pois eles já produziam em outros lugares. As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram plantadas na capitania de São Vicente, bem aqui, olha, onde hoje é o estado de São Paulo. Só que o cultivo da cana veio se desenvolver principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia, por causa do clima quente e do solo fértil. Então, vieram se desenvolver principalmente aqui no Pernambuco e na Bahia, ok? Ao implantar na América o sistema de capitanias hereditárias, em 1534, o governo português autorizou os donatários a conceder terras, ou seja, sesmarias, aos colonos dispostos a investir no cultivo da cana-de-açúcar. Vamos recapitular. Então, o governo português, ele distribuiu as terras do Brasil em capitanias, como vocês podem ver aí, e entregou a pessoas chamadas de donatários. Entregou essas capitanias para os donatários tomarem de conta. E aí, o que os donatários faziam? Eles foram autorizados por esse governo a conceder terras, chamadas sesmarias, para os colonos, ou seja, os moradores daqui do Brasil, que estivessem dispostos a investir no cultivo da cana-de-açúcar. Então, só era emprestada terra para quem quisesse produzir cana-de-açúcar. A organização de um engenho. A palavra engenho, que é o equipamento utilizado para moer a cana, ele passou a designar no período colonial a fazenda produtora, toda a fazenda. Então, quando no período colonial as pessoas falavam engenho, não estavam falando só daquele equipamentozinho de moer a cana, não. Eles falavam da fazenda no geral, certo? Com tudo, com as plantações, com as instalações para a produção, com as casas, toda essa imagem aí que você está vendo na sua tela, era chamada de engenho, né? Apesar de que engenho, como foi dito, era apenas o nome da máquina de moer a cana. Só que todo mundo conhecia engenho como a fazenda, que produzia cana-de-açúcar. Então, nessa fazenda, tinha algumas dependências, que era a casa grande, que é onde vivia o senhor, né, de engenho. A capela, bem aqui tem a capela, que é onde fazia batizado, casamento, cerimônias em geral.
E também tinha a senzala, que ficava bem aqui. A senzala, que era o lugar onde os negros dormiam. E também tinha é, é, a parte da produção, do engenho, certo? Que a gente vai ver mais para a frente. Pronto. Tinha a casa do engenho, que nessa imagem vocês podem ver aqui, a casa do engenho, e também a casa de purgar. O que era essa casa do engenho? A casa de engenho era onde existiam todos os equipamentos para a fabricação do açúcar, né? Quais eram esses equipamentos? A moenda, né? As caldeiras, as formas, a casa de purgar, né? E a caixaria. Na moenda, a cana era moída e extraía-se o caldo. Esse caldo era levado para as caldeiras, né? E era aquecido, mexido até engrossar, até virar um melaço. E o melaço era colocado nas formas, né? E levado para a casa de purgar. Lá na casa de purgar, eles permaneciam por um bom tempo até cristalizar. Depois de cristalizar, era desenformado e ficava ao sol por até 20 dias. Daí era levado para a caixaria, que é a etapa final, onde era embalado em caixas para o transporte, empacotado e embalado em caixas, certo? Então, nesse tempo aí, havia dois tipos de engenhos, o engenho trapiche e o engenho real. O engenho trapiche, ele era movido por animais, por força animal. E o engenho real, ele utilizava moendas movidas pela força da água, como vocês podem ver aí na imagem. E também nessa época aconteceu a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Vamos entender. De 1580 a 1640. No final do século XVI, houve uma grande crise política em Portugal. Em 1578, o rei português Dom Sebastião, ele morreu durante uma batalha no Marrocos. Como não deixou herdeiros, a coroa foi entregue ao seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que faleceu 2 anos depois. Depois ficou tudo de novo sem ter um rei em Portugal. Aí o que aconteceu? Filipe II, o soberano da Espanha, que também era tio de Dom Sebastião, aproveitou a oportunidade para invadir Portugal e assumir o trono. Então, em 1580, ele se tornou rei da Espanha e de Portugal ao mesmo tempo. Aí uniu esses dois reinos e essa união ficou conhecida como União Ibérica, que durou até 1640. Olha aí a imagem do Felipe II da Espanha. Mas o Brasil, ele não era apenas um país de cana-de-açúcar, não era uma colônia que plantava apenas cana-de-açúcar. Apesar de o açúcar ter sido muito importante na economia do Brasil, tiveram outros produtos que existiam junto com ele. Por exemplo, o milho e a mandioca, né, que eram nativos da América, era usado na alimentação das pessoas. E o tabaco, de origem americana também, produzido inicialmente na capitania da Bahia, espalhou-se por Sergipe e Alagoas. O algodão também atendia ao mercado interno, que era usado como matéria-prima para fazer roupas para os escravos, né, e para a população mais pobre. Também teve a pecuária, que foi introduzida no Brasil pelos europeus, que os animais eram usados para transporte e força mortis para o trabalho, e também forneciam carne e couro. E também haviam as famosas drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Eram especiarias da região amazônica, como o urucum, o anil, o cacau, a pimenta, castanha do Pará, o cravo e a baunilha, que eram muito consumidos e valorizados naquela época. Então, eram chamados drogas do sertão. Pronto, agora que vocês já entenderam um pouquinho sobre
aquela época do açúcar. Vocês vão responder uma atividade que eu vou mandar no grupo, a atividade avaliativa para a nota mensal. Por hoje é só e até mais.